se a sua força for justamente o que está te machucando hoje? E se aquilo que todo mundo admira em você, a sua resistência, a sua capacidade de aguentar, a sua habilidade de seguir em frente mesmo quando está destruído por dentro, for exatamente o que está te impedindo de viver em paz? Talvez você tenha passado a vida inteira ouvindo: você é tão forte, você sempre dá conta, você consegue lidar com tudo. E talvez você tenha acreditado nisso. Mas hoje eu quero te fazer uma pergunta difícil. Você é realmente forte? Ou apenas aprendeu a sobreviver? Existe uma diferença. Porque algumas pessoas não escolheram ser fortes. Elas foram obrigadas. Obrigadas a amadurecer cedo, a esconder o choro, a segurar o próprio mundo, enquanto ninguém percebia que elas também precisavam ser cuidadas. E o problema é que aquilo que te protegeu no passado pode estar te ferindo agora. Hoje vamos falar sobre isso, sobre o que acontece com quem cresceu tendo que ser forte. E talvez até o final deste vídeo você entenda por que está tão cansado, mesmo sem conseguir explicar exatamente do que. Muitas pessoas cresceram ouvindo que eram maduras demais para a idade, mas quase ninguém pergunta: por que uma criança precisou amadurecer tão cedo? Talvez você tenha sido aquela criança que percebeu que não podia dar trabalho. A criança que aprendeu a se calar, a resolver sozinha, a engolir o medo, a esconder a tristeza. Talvez ninguém tenha te ensinado isso com palavras. Você apenas percebeu. Percebeu que seus pais já tinham problemas demais. Percebeu que suas emoções incomodavam. Percebeu que chorar não mudava nada. Então você fez o que podia. Você endureceu. E naquele momento isso foi muito inteligente. Foi sobrevivência. Mas aqui está algo importante que poucas pessoas entendem. Quando uma criança aprende cedo demais a não precisar de ninguém, ela cresce sem saber como receber cuidado. Guarde isso, porque mais adiante isso vai explicar muita coisa sobre você. Você se acostumou a resolver tudo sozinho, e isso parece uma qualidade. As pessoas admiram isso, e você também. Mas existe uma pergunta desconfortável. Você gosta de fazer tudo sozinho ou simplesmente não confia que alguém faça? Existe uma diferença enorme. Às vezes você chama isso de independência, e então você faz tudo sozinho. Carrega tudo, suporta tudo, silencia tudo. Até que um dia o peso fica insuportável. Mas mesmo cansado, você continua. Porque pedir ajuda parece fraqueza. Porque descansar traz culpa. Porque parar parece perigo. E talvez você nem perceba, mas está vivendo em modo sobrevivência. E existe algo ainda mais profundo nisso. Algo que talvez esteja afetando todos os seus relacionamentos. Talvez você diga que quer conexão. Quer alguém em quem confiar. Mas quando alguém realmente se aproxima, você se fecha. Você não faz isso por mal. Você só não sabe como baixar a guarda. Porque quem cresceu precisando ser forte, aprendeu que vulnerabilidade é risco. Mostrar dor parece perigoso. Demonstrar necessidade parece vergonhoso. Receber ajuda parece desconfortável. E então você faz algo silencioso. Você ama, mas mantém distância. Você sente, mas esconde. Você quer colo, mas diz que tudo está bem. E isso machuca, porque por fora parece que ninguém te entende. Mas por dentro, talvez você nunca tenha permitido que alguém realmente enxergasse você. E talvez agora você esteja começando a perceber algo importante.
Essa força que te protege também te isola. Mas ainda existe algo mais doloroso, algo que quase ninguém percebe. Existe um tipo de cansaço que não melhora com o sono. É o cansaço de quem nunca relaxa de verdade, de quem está sempre alerta, sempre preparado, sempre sustentando, mesmo quando ninguém pediu, porque dentro de você existe uma voz dizendo: se eu não cuidar disso, ninguém vai. Se eu baixar a guarda, tudo desmorona. Eu preciso continuar. Mas continuar para onde? E até quando? Quantos anos da sua vida foram gastos apenas sobrevivendo? Quantas vezes você confundiu resistência com saúde? Quantas vezes você chamou exaustão de força? Talvez a sua alma esteja cansada. Não porque você é fraco, mas porque ninguém consegue carregar tudo para sempre. E talvez o que você mais precisa ouvir hoje seja isso. Você não precisa merecer descanso. Mas ainda existe uma última barreira, talvez a mais difícil de todas. A sua força te trouxe até aqui. Honre isso. Ela te protegeu, ela te salvou. Ela fez o que você precisava fazer. Mas talvez ela já não precise comandar a sua vida. Talvez seja a hora de aprender algo novo. Aprender que sentir não é fraqueza, que pedir ajuda não é fracasso, que descansar não é irresponsabilidade, que confiar pode ser seguro. Talvez cura exija exatamente isso. Permitir-se ser humano novamente, sem armadura, sem performance, sem precisar provar o tempo inteiro que consegue. Você não precisa continuar sendo a pessoa que nunca desaba. Você pode simplesmente ser alguém que também precisa de cuidado. E isso não diminui sua força. Isso devolve sua humanidade. Então, eu quero te deixar com uma pergunta. Talvez a pergunta mais importante desse vídeo. Quem você seria se não precisasse ser forte o tempo todo? Pense nisso. Quem você seria se pudesse descansar, se pudesse confiar, se pudesse pedir ajuda, se pudesse admitir que também sente medo? Talvez, pela primeira vez, você descobrisse que a verdadeira força não é aguentar tudo sozinho. É saber quando finalmente pode soltar. Se esse vídeo falou com você, talvez seja porque uma parte sua está cansada de sobreviver. Talvez ela esteja pedindo algo simples, permissão para descansar. E talvez hoje seja o começo disso. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu estou aqui.